E aí, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Acho que mais um não é para o primeiro vídeo, porque hoje que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essas questões de identidade, essas questões identitárias, as quais eu me propus aqui então. E aí vocês viram que logo no post dessa semana da imagem aí eu comecei com uma carta de tarô, né? Ai, como assim, gente? Tarô, algo assim tão místico, tão questionável, às vezes visto como um jogo de azar. Que ligação isso tem com personalidade, né? Na verdade tem muita, né? E, assim, para quem acha que o tarô é um instrumento divinatório, que é para tirar sorte, que é para prever o futuro, eu acho que é aí que está essa grande quebrada dessa ideia, né? De que o tarô não é isso. E o tarô ele entra na minha vida, e eu vou explicar daqui a pouco, né, essas questões do tarô, mas ele entra na minha vida num momento muito significativo e ele entra então com uma presença muito forte. Primeiro que o tarô ele entra na minha vida num momento muito difícil, então ele acaba ganhando um papel muito significativo na minha vida, até porque ele me é apresentado por um amigo muito querido, a quem eu tenho muita admiração. E ele, além de fazer a leitura para mim, a consulta para mim, ele está me iniciando nessa jornada. Então a palavra jornada aqui já traz muita coisa a respeito dessa identidade. Mas vamos lá. Eu venho de uma família de tradição católica, né? Nascido e criado, como eu disse, lá em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, né? Com meus pais de origem muito humilde, né? Não rodaram o mundo, não tiveram contato com outras culturas e outras coisas, então fui criado ali dentro dessa ideia de sociedade, homem, mulher, patriarcal, heterossexual, heteronormativa, né, e católica. Aqui no Brasil, sobretudo católica, né, cristã católica. E até aí tudo bem, né? Mas, sempre tem um mas, né? Eu acho que quando a gente vai para a faculdade, sempre culpa da faculdade, mas não é. Né? Mas na faculdade que eu tive espaço, na verdade acho que até um ano antes, quando eu saio de casa pela primeira vez e vou morar em Belo Horizonte para fazer cursinho, acho que quando a gente toma noção da realidade do mundo, não porque o mundo nos era privado, mas é porque ali era a primeira vez que estava eu por mim mesmo. De que eu não tinha pai e mãe perto, pai e mãe junto, eu não tinha alguém quem me escorar. Então, ali mais do que nunca, eu era responsável pelas minhas decisões e pelo caminho que eu ia trilhar. E aí vem muitos questionamentos nessa época. Foi quando eu tive um rompimento de uma amizade que também me marcou muito. E aí é onde começaram a entrar vários questionamentos, sobretudo em relação à sexualidade, não é? De algo então que eu reprimia, que eu negava, até porque aqui em Santa Rita eu não tinha tantos amigos na época, muito menos amigos gays, eu não tinha uma outra referência homossexual na família, então ali era um terreno muito novo a ser desbravado, não é? Então, primeiro que começa uma trajetória de autoaceitação. Primeiro uma autoaceitação ou um autorreconhecimento, eu não sei qual dos dois até hoje vem antes, se eu precisei me reconhecer homossexual para depois me aceitar, ou se eu precisei aceitar aquele fato para depois me conhecer em profundidade. Pois bem, então nessas reflexões todas, né, e pelo círculo que eu vivia, de muito ligado às tradições católicas, de ter estudado e trabalhado numa escola católica até então, eu comecei a repensar algumas coisas, né? E aí me vinha muito o sentido cristão da comunhão e de que o momento da comunhão católica, então, se faz em uma mesa de refeição, né? Da qual se comunga, de que é algo comum ali. E eu comecei a trazer esta metáfora da comunhão para a própria comunhão. Como assim? É a comunhão dentro da comunhão.
No discurso católico, então, e aqui também mais uma vez, né, como eu disse semana passada, não é um julgamento, é uma reflexão. Depois eu vou justificar o porquê não é um julgamento. A tradição católica, então, ela não acolhe a homossexualidade, então ela coloca à margem. Então a gente tem aqui um discurso paradoxal, para não dizer hipócrita, de que a igreja acolhe o homossexual. Então tá, você pode ir e participar da missa, mas você não pode comungar. E aí que vem o paradoxo da comunhão dentro da própria comunhão. Se ao sentar-se à mesa, como é que eu chamo alguém? Eu convido alguém, eu digo que alguém é bem-vindo na minha casa e essa pessoa está lá no momento do jantar, mas eu digo para ela, espera na sala que agora a gente vai jantar. Você não é bem-vindo para sentar conosco. Ninguém faz isso com um convidado. Primeiro, você já não tem essa pessoa dentro da sua casa. Então, ou ela come com você, ou ela não entra na sua casa. E foi aí que eu comecei a repensar o meu eu católico, né? Então, de que ali não era um espaço para mim. E é aqui que eu digo de que isso não é um julgamento, né? Bom, se esta é a tradição católica, se esse é o dogma católico, vamos colocar, se esta é a regra e eu não me encaixo nessa regra, ok, eu me retiro. Eu não sirvo para fazer parte dessa comunidade. Não vou me matar por conta disso. Não é o fim do mundo, existem outras comunidades, enfim. Para algumas pessoas isso é diferente, claro, isso vai fazer mais falta. Para mim não fez. Nesse sentido, Deus continua existindo na minha vida, pasmem, eu não sou ateu, tá? Mas de entender que eu não faço parte daquela comunidade, né? E aqui também entra aquele viés de mas é porque historicamente ela se construiu assim e a história não se julga. Isso daí vai ser conversa para um outro dia, em que a gente vai falar de apropriações culturais, inclusive. Porque a história se julga sim. A história sim se julga, né? Porque senão a gente vai continuar achando até hoje que a escravidão foi algo justificável na época e que ela tinha uma razão para ter existido na época e tudo bem ela ter acontecido naquela época. Não, não está tudo bem dela ter acontecido naquela época. Então aí fica, né? Então, sim, talvez não esteja tudo bem da igreja ser assim. Mas enquanto ela é assim, eu me retiro. Então eu fiquei órfão de uma tradição católica, eu fiquei órfão de um sistema em que eu comungava com outras pessoas, né? E aí nesse momento aqui me entra esse documentário, For the Bible Tells Me So, por que a Bíblia me diz assim, ou pois a Bíblia me diz assim, né? Que vai refletir aqui então sobre essa questão da homossexualidade dentro do terreno da igreja. E ali eu comecei a perceber então que eu não faço parte do clubinho. Aquilo então não é posto para mim, não é colocado para mim, né? A gente ouve muito falar naquele Orações para Bob, né? Vale a pena também assistir Orações para Bob. Mas esse documentário aqui também vale muito a pena, pois a Bíblia me diz assim, para aqueles que ainda têm um conflito entre sexualidade e fé, e que não querem se desligar da fé, e eu acho isso muito válido, eu acho que esse documentário vai trazer uma luz muito interessante. Mas enquanto uma pessoa que foi criada dentro da tradição católica, eu passei alguns anos aí meio sem norte, né? Embora tivesse a minha religiosidade, a minha fé, o meu encontro com o divino, com o superior, eu estava sem ter algo a que me agarrar, ao que compartilhar. Eu estava sem alguma comunhão. E foi aí que o tarô entrou na minha vida, então. E é curioso que, claro, o tarô ele não é uma religião. Ele não é uma doutrina. Ele não é um dogma. Mas ele é, de certa forma, ali, um sistema. E é um sistema que, como eu disse, não tem nada a ver com a adivinhação. Pelo contrário, ele tem muito a ver com o autoconhecimento. Não é? O tarô, né, até a gente vai ter Jung aí discutindo sobre o tarô no momento em que se encontram os arcanos maiores e os arquétipos, né, que Jung vai trazer. E aí eles
vão aí se conectar de uma certa forma e vão vir para essa questão da personalidade, para essa questão da identidade. Então o tarô ele é muito pautado pelo autoconhecimento. As reflexões diárias que eu faço com o tarô são no sentido do autoconhecimento. Né? E é curioso, porque às vezes as pessoas, né, pensam assim, eu tenho medo de tirar o tarô. Aí vai que sai a carta da morte. Eu não quero saber que eu vou morrer. Não, gente. A carta da morte ela não significa a morte pura e simples, a morte em um sentido literal. Muito pelo contrário, ela pode até ter um sentido positivo. Isso me mostra, então, de que as cartas do tarô, elas não têm um sentido fixo. Né? As cartas do tarô, elas têm um sentido mutável. Assim como a minha identidade é mutável, assim como eu vou evoluindo, ou assim como eu vou me relacionando com algo que está do meu lado, com algo que é diferente, que é externo a mim, há interconexões com as cartas vão fazer sentido dentro da armação do jogo ali, da tiragem do jogo, melhor dizendo, e não com um sentido fixo. Então, por isso que o tarô ele tem me ajudado em reflexões cotidianas, e essas reflexões que me ajudam no aprofundamento do meu ser, daquilo que eu sou. Né? E ele traz, então, esse sentido de evolução também. Né? Se a gente pegar o que a gente vai chamar no tarô de jornada do louco, né? do arcano sem número, e que faz ali uma trajetória que pode ser vista como uma trajetória de crescimento de um ciclo de vida, assim é a nossa vida, com ciclos, com evoluções, com coisas que eu vou aprendendo. Bom, então como eu acabei de colocar, eu faço uma tiragem diária aí. E quando eu fui começar esse canal, que foi um tabu na minha vida durante muito tempo, eu resolvi tirar então uma carta para espiar ali quais energias nesse momento de decisão, vejam isso, não é uma carta que vai valer para a vida inteira, mas para aquele momento em que eu decidi então criar esse canal, qual é a energia que estava regendo esse momento da minha vida? E aí que veio então a carta do julgamento, que é essa que está na postagem para vocês em destaque. E aí vem a primeira concepção de julgamento dentro dessa questão de rede social aqui, de que eu não vou fazer um julgamento. Esse canal é para lançar uma luz e uma opinião sobre as coisas e não julgar o que é certo ou o que é errado. Então aqui eu venho ocupar o meu lugar de fala em determinado assunto e não trazer isso como uma verdade universal. O que é verdade para mim não é a verdade para o outro, né? Tirando a questão de que a Terra não é plana, gente. E também uma das grandes questões que estavam ali, que é o julgamento externo. De o que as outras pessoas vão dizer desse canal, o que as pessoas vão comentar. Eu poderia simplesmente bloquear os comentários, mas aí isso daqui ia virar, então, uma via de mão única. De eu colocando a minha opinião para vocês e não receber esse feedback, de não ouvir a opinião de vocês. Aí não faz sentido. Aí não existe construção, não existe evolução. Então por isso que os comentários estão abertos. E eu tinha muito receio desse julgamento, de como eu vou ser visto, como eu vou ser julgado. Qual é a minha autoridade nisso daqui? Né? Que é o que eu trouxe lá no primeiro episódio, na primeira discussão. Né, Pedro? Coitado, meu terapeuta fica maluco com isso daí. Mas, ao mesmo tempo, a carta do julgamento, se a gente for observar, que é o momento do juízo final, ela não traz aqui a figura do Cristo julgando, mas ela traz os mortos renascendo. Então, de ver isso daqui, esse canal, como uma oportunidade de renascimento, de um novo projeto, de algo novo, de uma nova fase que se abre, que vai se concretizar, de uma revelação que precisava ser feita. Então foi aí que, a partir da carta do julgamento, eu entendi a potencialidade, a potência dessas conversas, e de que isso poderia não ser simplesmente o meu renascimento para as redes sociais,
mas o nascimento dessa nova voz, de alguém que desejava e que deseja compartilhar e construir junto. Então ficam aqui essas minhas reflexões a respeito um pouquinho do que é o tarô, do papel do tarô na minha vida e como é que essas coisas então refletem dentro da minha identidade, da minha jornada, dessa minha jornada de louco na vida, né? E dessa mudança de identidade, de transição de uma a outra. Um abraço e até semana que vem.